Olá pessoal, tudo bem? Depois de um ano aí a gente resolveu fazer, conforme a gente tinha prometido no outro vídeo, a gente fez um vídeo do Racionais, não sei se vocês se recordam, sobre o disco Sobrevivendo no Inferno para os estudantes que fossem fazer o vestibular da Unicamp, né? E aí muitas pessoas entraram em contato com a gente, muitos gostaram e pediram pra gente fazer um vídeo sobre todos os discos do Racionais MCs. Então, dando continuidade, nós vamos hoje falar sobre o primeiro disco do Racionais MCs, né? Um disco chamado Holocausto Urbano. Então, se você gostou, se você curte aí nossos vídeos, se inscreve no canal, dá uma curtida aqui, compartilha, que aí à medida que for crescendo a gente vai fazer sobre todos os discos do Racionais, do primeiro do Holocausto até o Cores e Valores, passando também pelos discos solos aí do Ed Rock, do Mano Brown. Aí se vocês gostarem, dá um curtir, um like aí, beleza? Então vamos lá. Bom, a história do Racionais, no início a gente precisa falar um pouco sobre a história dos componentes, né? Então, o principal líder da banda, o Pedro Paulo Soares Pereira, vulgo Mano Brown, ele é filho de uma mãe única, né? Dona Ana, que veio da Bahia, que veio do Riachão do Jacuípe e veio com 17 anos do interior da Bahia para São Paulo. Era uma mulher de personalidade muito forte, parece que brigou lá com a família dele, dos pais e as mães. Acho que ela foi para uma festa, eles não gostaram e ela pegou as coisas e veio para São Paulo. Num baile, ela conheceu um descendente de italiano e desse relacionamento nasceu o Mano Brown. Filho único, e a mãe dele foi empregada. E eles nascem ali no Capão Redondo, mas eles ficam ali morando de aluguel durante muitos anos ali na zona sul de São Paulo, né? Depois até ele vai dizer que o primeiro apartamento mesmo que ele comprou para a mãe dele, botando dinheiro embaixo do colchão da cama dele, foi com o disco Raio-X do Brasil, guardando dinheiro. Ele comprou o primeiro apartamento lá na Coab. E aí você tem o Ed Rock, né, que é da Zona Norte, que são os dois principais letristas da banda, que vem de outra família, uma família estruturada, com pai, mãe, e é uma outra realidade, né? E você tem o Ice Blue, que é primo de consideração do Mano Brown. Até ele brinca, né? Que uma vez o cara perguntou: vocês são primo de que grau? Ele falou: são primo de 1000 graus, né? Mas eles não são primos consanguíneos, são primos de consideração. E o Ed Rock é Edivaldo Pereira Alves. O Ice Blue, o nome é Luiz Eduardo Salvador. E você tem o DJ KLJ, né? O Kleber Leles, que também é da Zona Norte, que tem uma família um pouco mais estruturada. E depois em um vídeo ele vai dizer que durante muito tempo da vida dele ele tinha dificuldade de falar que ele era de classe média baixa, né? Mas ele até diz, depois que ele ficou sabendo que o Jorge Ben tinha uma certa estrutura familiar, até ele falou naquele vídeo do Red Bull, né? Pra ele ficou mais tranquilo, ele assumir que ele era de classe média baixa, nunca passou fome, nunca passou necessidade na vida. Bom, você tem ali no final da década de 80 o movimento hip hop crescendo, né? Você tinha ali Pepeu, você tinha MC Jack. E aí a Zimbábue decide fazer uma coletânea chamada Consciência Black. Primeira coletânea assim mesmo, com vários nomes de expressão à época que foi feita. E aí o que acontece? Eram duas bandas distintas, né? O Ed Rock cantava e o KLJ era o DJ dele. E você tinha o BB Boys, né? Que era o Brown e o Blue, que eles cantavam juntos. Tem até um vídeo aí chamado Somos BB Boys. É um vídeo deles antigo, né? E aí o Brown conta que no dia que estava se pegando as pessoas para se fazer esse disco que saiu em 89, chamado Consciência Black 1, o cara faltou, né? O cara que ia fazer a gravação lá faltou, e aí eles
já eram conhecidos por bater no latão, o Brau era percussionista e tal. Aí o cara falou, cadê os caras aí que cantavam aí do Capão e tal? Tem esses dois aqui e tal. Só que no dia não era o Blue. Aí o Brau foi. Quando chegou lá no apartamento, eles acertaram quais seriam as bandas que iriam fazer o disco Consciência Black. Só que só podia ser uma música de cada banda. E como eles estavam pensando em juntar o Ed Rock e o KLJ com o BB Boys, o Brau e o Blue, porque o Brau e o Blue também não tinham DJ, aí eles falaram, vamos juntar e tal. O cara falou assim, mas só pode uma música por banda. Aí eles já tinham pensado no nome, que foi o Brau, né, que tirou do disco Tim Maia Racionais MCs, aí ficou 2 músicas eles conseguiram, mas sendo uma do Racionais, Pânico na Zona Sul, e outra com Ed Rock sozinho, chamado Tempos Difíceis. Então entrou Racionais MCs, Pânico na Zona Sul e Ed Rock, tem até uma foto dele sozinho assim, com a perna levantada. Tempos Difíceis, muito bom. As outras pessoas que fizeram parte desse componente, dessa coletânea, não fizeram muito sucesso, ficaram pelo meio do caminho. Só que as músicas mais realistas e mais fortes eram essas duas, né? É a que abre, Pânico na Zona Sul é a primeira música, e Tempos Difíceis. E fez muito sucesso, que era uma música mais realista e tal. As outras ainda estavam aquele estilo dançante, aquela coisa dos Estados Unidos, ainda de brincadeira e tal, de falar de festa e tal. E os dois aquela batida. E aí eles entraram num acordo e gravaram um disco inteiro, que saiu um ano depois. Essa coletânea saiu em 89 e o disco sai em 1990. O disco chamado Holocausto Urbano. Só pra gente situar os componentes, todos eles nasceram ali nos anos 70, né? O Brau nasceu em 70, o Ed Rock também, o KLJ também, se não me engano. Mas a diferença é muito pouca entre eles. Então todos tinham ali de 19 para 20 anos. Então essa é a história do começo, onde eles se conheceram. O Brau fala que foi em algumas festas e ele não tinha DJ, viu o Ed Rock cantando com aquela estrutura e ficou maravilhado com aquilo e tal. Eles se aproximaram, né? Inclusive o cara que os aproximou chama Milton Salles, que foi o primeiro empresário deles. Depois teve alguns problemas jurídicos aí, mas é outra história. E aí eles se juntaram e fizeram um grupo e conseguiram gravar esse disco cheio. Esse disco saiu 6 músicas. Então, a primeira música é Pânico na Zona Sul. De que trata essa música? Nos anos 90, final dos anos 80 ali, era muito comum os justiceiros, né? Ou eram policiais ou pessoas ali próximas aos policiais, e os policiais, quando não estavam em horário de serviço, eles se juntavam e recebiam dinheiro dos comerciantes ali da área e eles matavam pessoas que cometiam pequenos crimes, pequenos furtos, e mesmo pessoas que não eram bem vistas na comunidade. E nessa leva aí morreu muita gente inocente, porque se parecia com alguém que um dia roubou alguma coisa no comércio e tal. Então era realmente um tempo onde os índices de violência atingiram os mais altos do mundo, né? Nessa época aí, principalmente ali na Zona Sul, na região ali do Campo Limpo, Capão Redondo, Jardim Ângela. E aí o que acontece? Essa música fala disso, Pânico na Zona Sul, né? Criticando a forma de um paramilitarismo, né? Onde forças que não agiam de acordo com o que diz a lei, assassinando jovens e pessoas da periferia, e essa música fala exatamente isso, né? Pânico na Zona Sul. Tem até um trecho que ele fala: eu não sei se eles estão ou não autorizados de decidir quem é certo ou errado, inocente ou culpá-lo, retrato ou falado. Não existe mais justiça ou estou enganado? Então essa é uma crítica contundente aos que eles chamavam de pé de pato, né? Aqueles matadores de aluguéis ali que estavam na periferia tocando o terror. A segunda música é a música chamada Ed Rock, chamada Beco Sem Saída. É uma música que não teve uma grande repercussão, tanto que depois, quando os 3 discos do Racionais, que ainda eram em vinis, né? O Holocausto Urbano,
Escolha Seu Caminho e Raio-X, quando vai migrar para o CD, eles pegam os 3 discos e transformam num CD só. E essa é a única música dos discos que não vai, Beco Sem Saída. Que é uma música que até tem uma boa sonoridade, ele pegou um sample legal e ele tocou no especial de 30 anos com banda, né? Mas é uma música que não teve muita aceitação pelo público, mas é uma boa música. Beco Sem Saída é exatamente ele, o Ed Rock coloca isso, as dificuldades, e você está num beco, numa dificuldade, sem dinheiro, sem saída, e você não sabe o que fazer. Essa é o Beco Sem Saída. A música 3 chama Hey Boy, é do Brown, né? Ele conta ali como se fosse uma raiva que as pessoas da periferia, onde não tinha nada nos anos 90, e vê as pessoas com muita coisa, e aquele ódio contido, mas ele fala, olha, eu teria todos os motivos para fazer algum mal para você, como se fosse alguém de classe média alta indo à periferia, e ele é abordado pelos moradores e fala, eu teria todos os motivos que eu acho que seriam razoáveis, mas eu não vou fazer nada com você, entendeu? E aí, mas nisso ele vai jogando, olha, aqui a gente não tem nada, cara, aqui a gente não tem saneamento, a gente perspectiva de vida difícil, e é essa música, Hey Boy, é a terceira música. A quarta música, Mulheres Vulgares, do Ed Rock, causou até uma certa polêmica na época. Inclusive o Gabriel Pensador, na música dele, Loira Burro, utilizou um sampler dessa música. Uma música bem feita, mas é uma música que não é mais atual, né? Inclusive os próprios membros da banda faziam uma crítica, não gostam mais de falar da mulher como um objeto, né? A mulher como sendo simplesmente um objeto para o homem sexual, e eles fazem uma autocrítica muito grande que demonstra a humildade da parte deles também, né? O mundo mudou e a gente tem que ter humildade de aprender com o mundo e rever os erros que se comete, e não cabe mais colocar a mulher como foi retratado nessa música, né? Ele coloca uma mulher que usa do seu interesse para se aproximar das pessoas. Inclusive na época até teve uma certa polêmica que disseram que ele fazia uma inferência à Xuxa, né? Na época que namorava com Pelé, fama, dinheiro, com o rei de futebol, e enfim. Na música quinta é uma música muito forte, chama Racistas Otários. Até depois o DMN, um grupo de rap de São Paulo, também regravou. E ele conta, né, do racismo mesmo. Até o Brau fala, olha, a gente está aqui, ele está querendo dizer que a gente não está moscando não. Então não é porque que a gente é pobre que a gente é bobo, e a gente sabe realmente do racismo. E fala também do racismo policial, trata da questão muitas vezes que o policial negro, quando ele não tem uma consciência da sua história, da sua origem, ele vai ser o mais violento, vai querer matar aquilo que ele mais odeia dentro dele mesmo, né? E aí ele fala, racistas otários, nos deixem em paz, pois as famílias pobres não aguentam mais por tudo que a gente passa por ser negro e sofrer todo tipo de racismo, né? E a sexta música é a música Tempos Difíceis, a música que fez muito sucesso, a música do Ed Rock. Inclusive foi o primeiro clipe da banda, né? Um cara com certo dinheiro na época no Rio de Janeiro chamou eles fizeram um clipe no Opalão ali e tal, numa distribuidora ali de bebida. Ficou bacana o clipe, com estacionamento assim. E essa música, ele fala de uma forma profunda, não só dos problemas específicos, mas do problema da humanidade. Ele fala do clima, ele fala de muita coisa, dos momentos difíceis que a humanidade está passando. E fez muito sucesso essa música. Bom, basicamente, esse é o primeiro disco, né, resumindo aí, do Racionais, chamado Holocausto Urbano. Algumas curiosidades aí desse disco: eles não emplacaram muito com esse disco, não conseguiram fazer muitos shows, né? Até o Brau até fala pra mim, eu fiquei com raiva porque eu gravei, mas eu não era nada e ninguém me ouvia, e eu não conseguia fazer shows, eu não conseguia ser reconhecido, eu estava com dificuldade financeira. Ele tinha casado há pouco tempo com a Eliane, não tinha os filhos ainda. E ele fala que passou muita dificuldade. E eles contam também que eles
compravam as fichas de orelhão, né? Antigamente não tinha celular, não tinha telefone fixo, também era raro. Eles falam que eles gastavam dinheiro, o Brau e o KLJ eram office boys, né? E eles falam que eles gastavam quase todo o dinheiro do salário deles comprando ficha de orelhão para ficar ligando na rádio, pedindo para tocar música, sem dizer que eram os próprios autores, os componentes da banda, ligavam para empresários de casas de show das periferias para ver se conseguiam contratar eles, para eles conseguirem fazer os primeiros shows, né? Mas esse momento foi muito difícil. Tocou pouco na rádio, mas nas rádios ali 105, umas rádios mais ligadas ali ao movimento hip hop, mas não emplacou, não fizeram sucesso nesse primeiro disco, segundo os músicos falam. E basicamente é esse é o primeiro disco, né? E aí a gente vai fazer na sequência os outros discos, beleza? Se você não viu, veja lá o vídeo também, chamado Sobrevivendo no Inferno, que foi feito não só para quem fez o vestibular da Unicamp, mas para todos os responsáveis, os que gostam em geral do Racionais MCs, né? Beleza? Depois a gente vai fazer outros vídeos aí sobre a banda. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!